Vamos começar falando do tarifaço do Trump. É um episódio pontual no seu ponto de vista ou um sintoma de uma nova era de protecionismo global? Eu acho que você teve ali, já na primeira presidência Trump, uma inflexão muito importante, né? Eu acho que tem uma tradição de política externa, de política comercial dos Estados Unidos que vai do final da Segunda Guerra Mundial até a presidência Obama, né? Que é entender que o comércio internacional, a liberalização de mercados é um objetivo estratégico dos Estados Unidos, né? Portanto, muitas das alianças, né, que se construíram ao longo desse período se orientavam a garantir mais acesso para as empresas americanas e para manter a economia dos Estados Unidos como uma das mais abertas do mundo. O que tem agora? É uma globalização 2.0? É uma reglobalização? É uma desglobalização? Eu acho que talvez uma maneira correta, minimamente precisa, de descrever o que está acontecendo é que há uma espécie de choque de globalizações. Existe aí, na sua opinião, uma linha complexa para o Brasil escolher entre Estados Unidos e China ou é pura bobagem isso? Uma das coisas que a gente tem que fazer é evitar uma mentalidade de Guerra Fria. Eu preciso me alinhar com fulano, preciso alinhar com... É claro que do ponto de vista dos valores, eu não consigo pensar o Brasil sem ser uma democracia representativa. Eu entendo que nós temos que perseguir uma ordem de mercado. E agora, com a eleição do presidente Trump em 2024, e mais uma vez uma presidência americana projetando um cenário bastante duro para o comércio internacional, os europeus disseram, olha, talvez seja o momento da gente tirar da gaveta aquilo que a gente tinha concluído lá atrás e voltar à Mercosul-União Europeia. Olá, sejam bem-vindos a DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Comigo na mesa hoje, Marcos Troirro, economista, cientista político e diplomata. É ex-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, ex-secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, gestão Bolsonaro, entre janeiro de 2019 e junho de 2020. Troirro foi um dos principais interlocutores das negociações da finalização do Acordo Mercosul-União Europeia em 2019. É também professor e conselheiro em empresas multinacionais. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelo seu tempo. É um prazer, Bruno. Vamos começar falando do tarifaço do Trump. É um episódio pontual no seu ponto de vista ou um sintoma de uma nova era de protecionismo global? Bruna, você sabe que em novembro de 2016, quando teve a primeira eleição do presidente Trump, eu estava participando de um evento da revista The Economist, que estava acontecendo em Dubai, que está muitas horas em termos de fuso horário à frente dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos têm vários fusos horários. Então, quando eu fui dormir, né, estava assistindo essas redes internacionais de TV, eu fui dormir com a certeza, né, de que a candidata Hillary Clinton, né, que é aquela candidata do Partido Democrata, ia ser eleita porque é isso que todo mundo dizia e aparentemente o que mostravam as pesquisas de opinião pública. Aí no dia seguinte, quando eu acordei, né, curiosamente a televisão estava mostrando um videoclipe de uma banda de rock chamada R.E.M. Sim, e conheço. a música era a seguinte: It's the end of the world as we know it. Quer dizer, é o fim do mundo tal qual nós o conhecemos. Uhum. Então eu acho que você teve ali, já na primeira presidência Trump, uma inflexão muito importante, né? Eu acho que tem uma tradição de política externa, de política comercial dos Estados Unidos que vai do final da Segunda Guerra Mundial até a presidência Obama, né? Que é entender que o comércio internacional, a liberalização de mercados é um objetivo estratégico dos Estados Unidos, né? Portanto, muitas das alianças, né, que se construíram ao longo desse período se orientavam a garantir mais acesso para as empresas americanas e para manter a economia dos Estados Unidos como uma das mais abertas do mundo, né? Os Estados Unidos são uma economia hoje de 30 trilhões de dólares, é a maior economia do mundo desde o final do século XIX. Então, um pouco essa era a perspectiva. E minha impressão é que a administração Trump mudou essa conversa, né? Ou seja, muitas daquilo que está presente nas estratégias comerciais e industriais se assemelham àquilo que nos países latino-americanos a gente chama de nacional desenvolvimentismo, industrialização por substituição de importações, protecionismo não é mais uma palavra proibida ou mal vista, né? Então eu acho que houve uma inflexão importante ali. Então, muito disso que estava na primeira presidência Trump, que era uma presidência exercida num contexto que eu imaginava que ele não ia ganhar,
né? Você vê que rapidamente, depois da primeira vitória dele, ele teve que montar um escritório improvisado no Trump Tower, ali na Quinta Avenida, entrevistar uma série de pessoas. Ele não tinha a própria equipe, ele teve que construir aquilo ali meio que no improviso. Nessa segunda administração, ele tinha um conhecimento bastante detido, né, das estruturas de governo americanas. Eu acho que já tinha nomes, né, pessoas para preencher os vários organogramas, da posição mais elevada até o quarto ou quinto escalão. Se orientou a identificar auxiliares que levariam a cabo aquilo que ele entende que é o melhor para os Estados Unidos. E você tem elementos ali um pouco contraditórios, né? Você sabe que há um tempo atrás, quer dizer, no início desse ano, eu publiquei um texto no Brasil Journal, né, dizendo que a presidência Trump se assemelhava um pouco àquela situação em que você está num avião, né, e de repente o piloto diz o seguinte: senhoras e senhores, aqui é o comandante, eu gostaria de pedir a todos que voltassem aos seus assentos, afivelassem os seus cintos e os colocassem na posição vertical, porque nós vamos atravessar uma área de instabilidade. Trumpulência. A gente fala turbulência, é trumpulência. Então, no meu conceito de trumpulência, você tem turbulência. O que é turbulência? Turbulência é um fenômeno quando você tem um veículo se deslocando no espaço e ele passa a sofrer uma série de resistências, entre elas a resistência do ar. E isso gera para aqueles que estão dentro uma sensação de instabilidade, de desconforto, não é isso? Então, você tem muito disso. É uma personalidade mercurial, opera muito com um ciclo de 24 horas. Se você assistiu à cerimônia da posse no dia 20 de janeiro, ele e o Elon Musk eram, como se diz em inglês, estava acontecendo ali um bromance, né? Um romance entre amigos. Pareciam que eles eram amigos de infância e hoje estão as cotoveladas, não é isso? Então, você tem esse elemento da turbulência, só que você tem um outro também, que é o elemento que nós poderíamos chamar de incoerência. Porque se, por um lado, essas políticas comerciais e industriais são mais restritivas, né, parecem mais abrigadas no guarda-chuva do protecionismo, quando você olha para uma série de reformas que estão acontecendo dentro do ambiente de negócio dos Estados Unidos, às vezes elas são muito bem vistas, até por empresários de outros países, né? Eu não sei se você chegou a ver, mas mais ou menos um mês depois da posse do Trump, viralizou nas redes sociais um vídeo com o Bernard Arnault, que é a maior fortuna da Europa, né? Dono da LVMH, etc. E ele nesse vídeo aparece fazendo uma palestra em Paris, na França, e ele diz para os seus compatriotas: eu estou fascinado com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Enquanto nós aqui na França temos o judiciário brigando com o executivo brigando com o legislativo, a gente não para de falar em aumento da carga tributária como percentual do PIB, novos impostos sendo criados a cada momento, novas regulamentações, novas camisas de força sobre atividade empresarial. Lá nos Estados Unidos eles estão num processo dramático de desburocratização, desregulamentação e corte de impostos, inclusive impostos que incidem sobre a atividade empresarial. Ele lá na palestra dele, o Bernardo, falou: os americanos vão trazer aqui a carga tributária sobre a atividade das corporações de 22%, 23% para 15% ao longo dos próximos 3 anos e meio. Então isso vai gerar, sem dúvida alguma, uma atração importante de capitais para os Estados Unidos. Então há elementos de incoerência, Bruna, nesse momento Trump, né? É uma administração muito diferente, né, do que é a tradição americana. Tem gente que acha, tem o John Bolton, por exemplo, né, que foi embaixador dos Estados Unidos na ONU, foi o Conselheiro Nacional de Segurança durante uma parte da primeira administração Trump, que ele acha que esse estilo, né, de exercício do poder executivo e essa vertente mais fechada, mais protecionista, tem no presidente Trump uma exceção, e que, transcorrido, né, esses próximos anos, os Estados Unidos voltam a um veio que é mais tradicional. Outros acham que não, acham que o Trump vai fazer o sucessor deles, que o sucessor dele, em grande medida, vai manter. Então, eu sinceramente acho que é uma questão em aberto. Então não daria para dizer que seria um movimento que representaria aí o fim de uma globalização, que já foi estabelecida, uma nova ordem mundial. Tem muita gente falando em nova ordem mundial. Você não acredita nisso? Veja, eu gosto muito de um sociólogo francês chamado Michel Maffezoli. Ele tem 80 anos, eu acho ele um pensador importante.
E ele tem uma frase que é assim, la fin du monde, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, ou seja, o fim de um mundo não é o fim do mundo, né? Talvez o que nós estejamos testemunhando, né, é o fim de um tipo de globalização, né? Qual é o tipo de globalização com o qual talvez a gente tenha se acostumado, né? É uma expansão geográfica dos parques fabris, em grande medida irradiados a partir de centros do Ocidente. Então, a Alemanha sai, vai para o resto do mundo, a Inglaterra sai, vai para o resto do mundo, Estados Unidos sai, vai para o resto do mundo. Essa expansão corporativa emoldurada por regras de instituições multilaterais, como é o caso da Organização Mundial do Comércio, não é isso? Como é o caso do Banco Mundial. E isso gerou, por um lado, vantagens comparativas para esses que promoveram essas forças globalizadoras, mas permitiu também a ascensão importante de outras potências, como é o caso da China, como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso dos tigres asiáticos e assim por diante. Então eu acho que talvez esse tipo de globalização, com as características que eu mais ou menos descrevi, esteja passando por um estertor, tá certo? Quer dizer, ela está entrando de um jeito e ela vai sair de outra maneira quando chegar ao final do túnel. Porque, por exemplo, no campo dos investimentos, né? Se a gente tivesse tendo essa conversa aqui 20 anos atrás, eu tivesse um projeto de infraestrutura, onde é que eu ia buscar capital no mundo? Eu ia para Nova York, eu ia para Londres, eu ia para Frankfurt. Hoje, se você é realmente sério em construir um projeto de infraestrutura de longo prazo, você precisa de capital de qualidade, né, de mais prazo, um investidor mais estratégico, China. Você vai para Doha. Você vai para Abu Dhabi, você vai para Dubai, você vai para Riad, você vai para Singapura, você vai para Xangai. Tá certo? Então, houve uma espécie de diversificação, né, de atores que podem lhe fornecer capitais importantes para os seus projetos infraestruturais. Com o comércio é a mesma coisa, tá certo? Veja o caso da Ásia, né? A Ásia, eu me lembro quando eu entrei no Ministério das Relações Exteriores, né, em 92, a Ásia representava 11% das exportações brasileiras. Hoje a Ásia representa 50%. De cada $2, um vai para a Ásia. Então, você teve a emergência de mercados importantes. E da mesma maneira que os Estados Unidos ajudaram, né, na função quase que de arquitetura, a construção de um sistema internacional, né? Quer dizer, onde fica a sede da ONU principal? Nova York. Onde é que fica a sede de um banco de liquidez chamado Fundo Monetário Internacional? Washington. Mesma coisa com o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então você tem uma espécie de globalização irradiada a partir desse epicentro de poder, tá certo? Poder econômico e político. Só que você tem outros centros hoje muito importantes, como é o caso, você mencionou, a China. Então a China, por exemplo, Xangai é a sede do novo Banco de Desenvolvimento, Pequim é a sede do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Algumas das principais instituições financeiras do mundo estão hoje sediadas na Ásia. Então houve, digamos assim, uma dispersão dos focos. Talvez isso gere um outro tipo de globalização, tá certo? E você acha que os países estão entendendo isso, o Brasil está entendendo isso e está havendo algum tipo de movimentação nesse sentido? Ou isso nasce aí da esteira da personalidade do Trump com vistas no MAGA e se espalha rapidamente? Como é que você enxerga isso? Bruno, você sabe que às vezes tem alguma coisa acontecendo e você não consegue descrever, sabe? Aliás, eu vi uma história tão linda. Eu não sei se você assistiu, mas tem um filme do Bernardo Bertolucci chamado O Último Imperador, né? Que conta a vida do último imperador da China, que era o Puyi, né? Você assistiu ou não? Não. Esse filme é um filme muito legal. Eu vi essa história contado de um italiano que morava na China há muito tempo e que foi meu contemporâneo quando eu morei em Xangai. Então ele conta a história, né, de que, por exemplo, o Puyi tinha muita desconfiança de que todos os seus auxiliares escondiam a verdade porque não queriam magoá-lo, né? Então tem uma ocasião em que o Puyi, que vivia dentro da cidade proibida em Pequim, ele não conhecia, ele cresceu com a certeza de que existe o firmamento, né, as estrelas, que isso emana um certo poder. A figura que recebe esse poder é o imperador da China. A China é o centro do mundo, aliás, Zhongguo, né, que é a maneira pela qual se diz China em chinês, significa o país do meio, o império do centro, né, o império do meio. A cidade proibida é a expressão arquitetônica de todo esse poder. Então eles achavam que ele estava achando que as pessoas não contavam a história para ele. Agora ele tinha um professor, né, em que ele confiava muito, né,
E uma vez, quando o imperador começou a ouvir uma série de ruídos, barulhos que vinham do outro lado dos muros do palácio, estava tendo uma rebelião lá fora. Ele para esse professor e diz o seguinte: professor, o que está acontecendo? Aí o professor diz o seguinte: majestade, é preciso que a gente se sente para poder encontrar as palavras. Ou seja, alguma coisa está acontecendo, só que eles não tinham as palavras para descrever aquilo que está acontecendo. É assim que você descreve o momento que a gente passa agora. Sim. Tem vários exemplos assim. O Gilles Michelet, por exemplo, né, o historiador, centenas de anos mais tarde, ele está olhando para aquilo que está acontecendo em Florença. Dante Alighieri publica a Divina Comédia. Aí você tem uma série de artistas, né, que do seu estilo estético reproduz os padrões de beleza da antiguidade greco-romana. Então o Gilles Michelet está olhando aquilo e fala: pô, esses caras aqui estão fazendo um renascimento, né, dos ideais estéticos, né, de valores da antiguidade clássica. Então, quer dizer, passaram algumas centenas de anos para alguém dar o nome de renascimento a um fenômeno que tinha acontecido ali mais ou menos na segunda metade do século XIV. Tá. Então, o que tem agora? É uma globalização 2.0? É uma reglobalização? É uma desglobalização? Então, eu acho que talvez uma maneira correta, minimamente precisa, de descrever o que está acontecendo é que há uma espécie de choque de globalizações. Você teve uma globalização que foi mais irradiada por potências ocidentais. Agora você tem polos alternativos, né, de poder, de epicentros econômico-políticos alternativos. Em alguns casos, essas forças são convergentes, em alguns casos, essas forças são conflitantes, e, portanto, o mundo está nessa tensão entre cooperação e conflito. Diante das tensões geopolíticas aí, muito bem mencionadas por você, o acordo do Mercosul com a União Europeia, cujo acordo propriamente dito foi costurado por você em 2019, é uma saída viável como alternativa de mercado, analisando todo esse cenário internacional e o acordo do Mercosul com a União Europeia, isso seria uma boa alternativa para a gente? Como é que você avalia isso? Só uma observação, Bruna. Esse acordo do Mercosul e União Europeia ele começou a ser negociado no final dos anos 90. Sim. Né? E você estava lá em 2019, o texto final teve lá você... Teve momentos de paralisia, outros momentos de mais mas avanço. O texto final teve você ali, né? Durante a presidência Temer houve um outro avanço importante, né? E durante o período que nós estávamos no governo, eu era, digamos assim, talvez o principal representante do Ministério da Economia, né? E como nós tínhamos uma orientação pró-comércio, a gente estudou muito, né, esses processos de milagre econômico em vários países do mundo, sabe que todos eles estiveram muito relacionados à pujança do comércio internacional, ao aumento das exportações como percentual do PIB. A gente queria que isso acontecesse, né? Então a gente conseguiu concluir essa negociação que, enfim, já era maior de idade, né? Já era uma moça crescida em 2019, né? Agora, a nossa ideia é que, uma vez terminado o texto do acordo, ele rapidamente passaria por um processo de aprovação nas instâncias europeias. Porque a Comissão Europeia, né, que é o órgão executivo da União Europeia, precisa remeter o texto a voto para o Conselho Europeu, onde estão representados os 27 chefes de governo dos 27 membros da União Europeia, e depois isso segue, né, para mais uma aprovação do Parlamento Europeu. A gente achou que ia acontecer rápido. Só que um monte de coisa entrou areia, né? Você teve a eleição do Alberto Fernandes aqui na Argentina, que tinha uma política industrial super protecionista, dizia que precisava rever o acordo. Repercutiu bem isso na época, né? Os franceses, por exemplo, meio que vieram se esconder atrás dos argentinos, que eles também não queriam que as coisas avançassem. E aí você teve a Covid-19, que paralisou a agenda, reorientou atenções para o enfrentamento da pandemia. E agora, com a eleição do presidente Trump em 2024, e mais uma vez uma presidência americana projetando um cenário bastante duro para o comércio internacional, os europeus disseram: olha, talvez seja o momento da gente tirar da gaveta aquilo que a gente tinha concluído lá atrás e voltar à Mercosul União Europeia. Que foi o que aconteceu. Ele entra e sai da gaveta de acordo com as movimentações dos governantes, das... Sim. Enfim, esse é um momento que você acredita que, de repente, ele possa, de fato, sair da gaveta e ser ungido? Ele está pronto desde 2019. De 2019 para cá, o que aconteceu de mais substantivo, né?
Essencialmente, você fez um copy-paste, né, um copiar-colar, e você retirou do texto final as chamadas compras governamentais. Nós achávamos que era importante ter compras governamentais ali, mas por influência, sobretudo, do governo brasileiro, isso foi retirado, os europeus disseram, quer saber de uma coisa, vamos em frente. Então o acordo foi reconcluído em dezembro do ano passado, e eu acho que, dada essa circunstância, essa conjuntura, né, de mais protecionismo, sobretudo dos Estados Unidos, o incentivo marginal para que os europeus tirem a barriga do balcão, né, o umbigo do balcão, é grande. Então eu acho que tem uma chance muito grande, de fato, do acordo ser aprovado e entrar em vigor, o que eu acho que vai ser muito bom para os europeus e vai ser muito bom para nós. Mas a França me parece resistente, né? Sim, a França, Você citou a Polônia. a Polônia, a Áustria, Sim. né, eles são mais resistentes. A Alemanha, que é o acordo, a Espanha, que é o acordo. O que te faz pensar que esse é o momento, ou que de repente... Veja, Bruna, a Europa não Fator está... Trump. Fator Trump. O fator Trump é um dos... Vamos lá, você olhando para a própria situação na Europa, né? A grande maioria das economias está flertando com um período recessivo, né? É o caso da França, Sim. em alguma medida é o caso da Alemanha. Talvez uma exceção aqui seja a Espanha e a Itália, né? Mas outras grandes economias da Europa flertando com um período recessivo. Sim. Os europeus estão numa situação menos escorada pelos Estados Unidos do que tiveram no passado. Veja o que está acontecendo, por exemplo, na OTAN. Os europeus vão ter que aumentar o seu orçamento de defesa, né? Isso vai exigir um esforço macroeconômico importante. É. O que você tem do outro lado do mundo ali? Você tem os chineses, que estão ocupando uma série de áreas e que os europeus tinham quase que reinavam de maneira majoritária, no setor automobilístico, por exemplo. Então, você tem os chineses oferecendo um desafio de competitividade gigantesco aos europeus. Você tem os americanos oferecendo um desafio de competitividade gigantesco aos europeus. Então, os europeus precisam do quê? Alianças, novos mercados, novas fontes. E aí, de repente, você vê o Mercosul, né? Ou seja, essencialmente, 270 milhões de pessoas. É uma região absolutamente fundamental do mundo para a segurança alimentar, diversidade energética, economia verde, economia circular. Então, acho que todos esses fatores, em mais ou menos de maneira sincrônica, estão acontecendo e vão favorecer a aprovação do acordo, mesmo com resistências desse ou daquele país. Porque, Bruno, se você pegar os franceses, por exemplo, tem muita gente na França que quer o acordo. As indústrias francesas querem, as consultorias francesas querem, os bancos franceses querem. Então, o momento não está muito bom para o Macron agora também, né? Que sempre foi uma voz muito antagônica, né, à aprovação do acordo. Às vezes o cara está numa posição política, ele tem que falar, pô, os agricultores estão fazendo um barulho muito grande, a imprensa está fazendo um barulho muito grande, eu tenho força do meu próprio partido, ou seja, ele acaba dando ênfase maior a esse tipo de força, a conjugação dessas forças, do que outras coisas do tipo, precisamos continuar abrindo o mercado, precisamos continuar inovando, né? Mas agora eu acho que a gente está chegando numa conjuntura em que talvez esses elementos, que mesmo na França querem um acordo, tenham uma vantagem sobre aqueles que querem resistir a um tratado como esse. Inclusive, a sua visita aqui à Associação Comercial também tem a ver aí com o acordo Mercosul-União Europeia, não é mesmo? Você estava falando mais cedo, no encontro que tivemos, sobre a importância de que agremiações se unam e se mostrem presentes no momento em que se discute esse possível acordo Mercosul-União Europeia. Sem dúvida alguma, Bruna, porque... Essa é uma aproximação que você faz aqui com a casa, é isso? Aqui no âmbito da associação comercial, eu e enfim, outras pessoas de grande importância, o Paulinho Bornhausen, por exemplo, que foi deputado federal e durante a sua época no Parlamento Brasileiro teve uma liderança naquelas comissões de relações exteriores lá atrás, nos anos 90, quando as negociações foram lançadas. Enfim, a gente está iniciando uma caminhada que é trazer conscientização, preparação, falar sobre a importância do desenho de estratégias para que o setor empresarial brasileiro também entenda que, com a vigência do acordo Mercosul-União Europeia, o jogo vai mudar bastante. Por exemplo, hoje, vou dar o setor de autopeças, o setor automobilístico, né? Então, hoje você quer comprar, vamos supor que você queira comprar um carro importado, uma peça importada.
há uma incidência grande de tarifas, né? Você acaba pagando muito mais caro do que se você fosse um consumidor europeu. Com a vigência do acordo, quando ele começa a valer, automaticamente você liga um relógio, um cronômetro, e começa a contagem regressiva para que as tarifas, né, vamos supor que elas estejam em 50%, caiam progressivamente ao longo de 15 anos para elas chegarem a zero. Então, se você vai fazer o seu planejamento estratégico, você tem que levar em consideração que você vai operar no mercado em que as tarifas terão a zero. Mercado de bebidas, mercado de vinho, por exemplo, né? Hoje o brasileiro paga um dos vinhos mais caros do mundo. Vinho espumante, né? Começa no atual patamar, em 7 meses, tarifa zero. Vinhos de mesa começa no atual patamar, em 15 anos chega a tarifa zero. Tem outros setores que já é a liberalização comercial imediata. Então é o seguinte, uma coisa é você se preparar para um esporte. Aí você fala, mas qual é o esporte? Eu vou esquiar. Então você tem que ter, né? Você tem que ter aqueles walking sticks, né, que você tem no esqui. Você precisa pegar uma roupa mais pesada. Você precisa ter aquele óculos, né, para não ter os seus olhos enganados pela neve. Ou seja, você se preparou para aquele esporte. Agora, se de repente o pessoal fala para você, olha, na realidade o esporte não é esse. O esporte é o surf. Então é prancha, é parafina, é outro jogo. Então as empresas brasileiras, na vigência do acordo Mercosul-União Europeia, elas vão jogar um outro jogo. Por exemplo, elas poderão formar joint ventures com empresas europeias. A associação comercial, por exemplo, tem um papel fundamental junto à pequena e média empresa. Se você pega um país como a Itália, eu acho assim, fico fascinado. Às vezes você tem uma empresa de 20, 25 funcionários que exporta para o mundo inteiro. Ou seja, apesar de ser uma pequena unidade empresarial, ela tem um alcance global. Então, por exemplo, como é que a gente consegue construir um consórcio de empresas de pequeno porte exportadoras de um determinado setor? Perfeito. Então, eu acho que essa é uma estratégia com o acordo Mercosul-União Europeia ou sem o acordo Mercosul-União Europeia. Agora, a gente vai ter que planejar isso. Então, tem uma tarefa de preparação que é fundamental para a competitividade, né, geração de recursos para a economia brasileira. Maravilhoso. Você acha que depois da queda do Muro de Berlim, o mundo acreditou num avanço irreversível da integração global? Onde esse projeto começou a ruir, se é que começou a ruir? O que você pensa sobre isso? Olha, Bruna, quando caiu o Muro de Berlim, né, você tem 2 marcos ali em que você pode dizer que a Guerra Fria acabou. Um é a queda do Muro de Berlim, né, 89, e o outro é o desmantelamento da União Soviética, que aconteceu na noite de Natal de 91, né? Então, quando acabou a União Soviética, houve uma espécie de triunfalismo do Ocidente, né? Por exemplo, tem um artigo interessante, né, que ganhou muita visibilidade, chamado O Fim da História, produzido por um cientista político americano, né, de nome japonês, Francis Fukuyama, em que ele diz o seguinte, quer saber de uma coisa? O que é a história, né? A história é você ter uma tese, essa tese gerar uma oposição, né, uma antítese, a interação entre tese e antítese leva a uma nova síntese, que por seu turno será nova tese, que vai passar pela oposição de uma antítese. Esse é o movimento histórico. Agora, será que a economia de mercado como mecanismo de alocação de recursos? A democracia representativa como forma das sociedades organizarem as suas sociedades, enfim, a sua estrutura política. Sim. E o Estado de Direito, né, ou seja, a convivência a partir de normas e não do poder deste ou daquele. Será que são teses onde que terão as suas próprias antíteses ou na realidade nós estamos aqui falando de uma nova lei, de uma nova realidade que não terá qualquer tipo de oposição? Então eu acho que houve esse momento que alguns chamam de triunfalismo, né, o triunfo do Ocidente, né? E isso talvez tenha vigorado de maneira mais presente até o 11 de setembro de 2001, né? E aí você tem outras coisas, né? Por exemplo, eu tenho certeza que muitos no Ocidente apostaram que, em se oferecendo condições especiais para a economia chinesa, ao longo do tempo, liberdade econômica seria acompanhada de mãos dadas com liberdade política. A interpretação de muitos no Ocidente é que isso não aconteceu. Você criou um sistema que não tinha sido visto ainda. Ou seja, economia de mercado, um sistema politicamente fechado. Sim. E quando, enfim, a economia chinesa é um gatinho, o seu problema tem uma dimensão.
Quando a economia chinesa é uma economia de 19 trilhões de dólares de PIB nominal, como é o caso hoje, é um outro tipo de atividade, sobretudo se você levar em consideração que tem uma série de tecnologias em que os chineses estão cabeça a cabeça com qualquer outro país, né? Você acha que a China foi o grande motor dessa globalização? Quer dizer, a gente fala primeiro em história recente, impossível não lembrar de fim da Guerra Fria, a gente fala, você cita esse triunfalismo do Ocidente, mas a China não foi o grande motor dessa globalização, no fim das contas? O que eu acho que aconteceu? Eu acho que você tinha uma série de regras e estratégias por parte das principais potências ocidentais. Durante a Guerra Fria, um dos principais objetivos dessas potências ocidentais era enfraquecer aquilo que se chamava de bloco soviético, né? Ou seja, os países da cortina de ferro da Europa do Leste, mais os países que faziam parte da União Soviética. E você, na leitura de alguns, tinha uma certa dualidade. Você tinha um grande poder antagônico, que era o poder soviético, e você tinha o poder chinês, né? Então, tem gente especialista em geopolítica que diz dividir é conquistar, é o que você precisa dividir para conquistar. Então, vamos criar, digamos assim, um cisma, né, um divórcio entre Moscou e Pequim. Como é que a gente faz isso? A gente chega em Pequim e oferece condições especiais, o seu doce aqui é mais atraente, você puxa os chineses para a esfera ocidental e isola os soviéticos. Essa é a política americana, por exemplo, nos anos 70. Então, o que os chineses ganharam com essa estratégia? Ganharam acesso privilegiado aos principais mercados compradores do mundo. 2, os chineses desenharam uma estratégia muito inteligente de atração de investimentos estrangeiros diretos para produzirem em território chinês, mas não para venderem as suas mercadorias dentro do próprio mercado chinês, mas para utilizarem a China como uma gigantesca plataforma de exportações para terceiros mercados, certo? E nesse meio tempo, os chineses foram adquirindo as técnicas empresariais, administrativas, foram absorvendo uma parte importante da tecnologia que estava ali chegando, geraram grandes excedentes por meio dos superávites comerciais, investiram substancialmente esses excedentes na construção da infraestrutura na China. Hoje, Bruna, existem mais quilômetros de linha férrea de composições rápidas, aquelas que viajam a mais de 300 quilômetros por hora, na China do que no resto do mundo junto. Sim. Você tem mais placas de energia fotovoltaica em operação na China do que no resto do mundo junto. Você tem mais torre de energia do vento, energia eólica na China do que no resto do mundo junto. Então, tudo isso favoreceu a ascensão chinesa. Agora, um sistema político fechado, né, com... Mas isso não mudou muita coisa na história, né? Em termos de comércio. Agora, por exemplo, a China aproveitou esse momento, né, do que a gente poderia chamar de globalização ocidental. Ou seja, ela conseguiu entrar. Por que a União Soviética não conseguiu? Eu até ia perguntar isso. Ela é uma potência estratégica hoje ou é uma peça simbólica do tabuleiro chinês, no fim das contas? A China? A Rússia. Não, veja, o desenvolvimento da renda per capita na Rússia, quando comparado com o da China, é muito tímido, né? A Rússia ainda tem uma renda per capita maior que a da China, só que, do ponto de vista demográfico, hoje a Rússia tem o quê? 140 milhões de habitantes, a China tem 1,5 bi, quer dizer, a China é de 10 a 11 vezes populacionalmente maior do que a Rússia. Agora, se você comparar a Rússia com o Canadá, né, você vê onde está a renda per capita no Canadá, onde está a renda per capita na Rússia, eu acho que a Rússia podia estar muito mais, assim, lá para cima, né? Isso é política pura. Eu acho que é política e eu acho que é economia política, né? Então você sabe que um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, né, o Darin Acemoglu e o James Robinson, publicaram um livro há uns 12 anos mais ou menos chamado Por que as Nações Fracassam. Então o argumento deles é que em instituições, né, a existência de instituições é que viabilizam produtividade, inovação tecnológica, respeito à propriedade. E talvez essas características sejam mais fortes e presentes na experiência canadense do que tem sido na experiência russa. Uma das razões para explicar por que o Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo, acho que deve ter o segundo ou terceiro maior IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, e a Rússia tem uma renda per capita mais parecida com a das potências médias, né? O Brasil ele sempre defendeu o multilateralismo, né? E a abertura para o mercado chinês, inclusive, essa troca, né, entre os dois países é um exemplo muito claro disso.
Isso ainda é uma estratégia eficaz, a gente falha nisso, é utópico que a gente consiga explorar novos mercados, depender menos do mercado americano. Como é que você avalia hoje essa defesa do Brasil sobre o multilateralismo, ao mesmo tempo em que me parece que faltam estratégias de exploração de novos mercados? Então, Bruna, se você lê o livro de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, você vê que quando Deus cria o mundo, ele vai criando, enfim, cria o firmamento, tal, cria a natureza, cria lá Adão, só que ele não cria o multilateralismo, né? Então, o multilateralismo não é uma coisa que existe na natureza, ela é uma invenção humana. Sim. Mas eu acho que ela está muito ligada à sobrevivência, né? Veja, ao longo da história, né, você tem uma certa anomia ou anarquia, né? Quer dizer, você pode ter uma ordem instituída dentro de um determinado país. Aliás, esse todo o argumento, por exemplo, do Thomas Hobbes, né? Quer dizer, você cria uma figura que concentra esse poder e o exerce de maneira monopolística, que é o Estado. Agora, você não tem um Estado dos Estados, né? Então, como é que esses diferentes atores convivem? Ou você tem um dos atores que é mais forte do que a soma de todos os outros, isso chama império, ou você tem um ator mais forte que não é tão forte quanto a soma de alguns dos outros principais atores. Isso chama-se balança de poder. Então, ao longo da história, ou você teve modelos de império, ou você teve modelos de balança de poder. Então, o que acontece em termos multilateralistas, né? Você tem um primeiro ensaio com a Liga das Nações. Não deu certo, ela acabou no período entre guerras. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí sim o multilateralismo entra com tudo, né? Mas como é que ele nasce? Ele nasce como um resultado da visão de mundo das potências que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Quem que está sentado ali, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU? Né? Que, aliás, fez aniversário esses dias, né? 80 anos. Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Federação Russa. Agora, por exemplo, a Alemanha, que é a terceira maior economia do mundo, não está ali. A Índia, que hoje é o país que tem a maior população do mundo, né? 1,5 bi, está se distanciando da China, populacionalmente, não está sentado ali. Né? O Japão, que é uma outra potência econômica, está sentado ali. A América do Sul não tem nenhum representante. A África não tem nenhum representante. Então, uma das coisas que você pode dizer, e eu acho que é correto o que você disse, quer dizer, o Brasil, né, tradicionalmente apoiou o multilateralismo, mas também é crítico do modelo multilateral. Porque ele queria uma espécie de democratização dessas instituições. Porque o próprio Brasil entende que ele teria um papel maior a desempenhar, por exemplo, na ONU e no Conselho de Segurança da ONU. Não, isso é um debate ainda. Agora, para o Banco Mundial, por exemplo, ou para o Fundo Monetário Internacional, tudo bem, você quer mais participação, você quer mais voz, mas você está disposto, por exemplo, a integralizar o capital necessário que lhe permita ter mais voz, num esforço de, digamos assim, macroeconômico que do ponto de vista interno já é bastante difícil. Então, sabe, às vezes você tem que separar o discurso daquilo que é a realidade de fato. Entendi. Agora, veja, o mundo, Bruna, é difícil com o multilateralismo e, na minha opinião, mais difícil sem ele. Né? Eu servi durante um tempo, né, na delegação do Brasil na ONU, em Nova York, e de vez em quando eu me aborrecia com a burocracia, com a lentidão. É muito difícil você construir consensos, né? E eu ficava pensando, quer saber de uma coisa? Se não tivesse a ONU, era pior. Se não tivesse... Bom, a gente precisa desses organismos mediadores e organizadores, né, em alguns casos, do universo. Em alguns casos, a gente até exagera o poder que eles têm, né? Porque, por exemplo... não me parece ter tanta relevância prática mais a ONU, por exemplo. A ONU... É só ficar debatendo ali, mas no senso prático... Eu teria que olhar, Bruna... Hoje, que instituição tem um orçamento maior? Se é a ONU ou se é o Departamento do Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York? Você está entendendo? E os incêndios que a ONU tem que apagar são muito mais voltosos, né, do que o do Departamento de Bombeiros de Nova York. E, no limite, a ONU é um clube de países. Né? Então, a direção do clube vai fazer aquilo que os sócios querem. E você, em alguns casos, você tem sócios majoritários. Entendi o recado. Você acredita que o Brasil precisa de uma política externa mais pragmática e menos ideológica? Tem a ver? Tem. O grande desafio aqui é você definir o que é pragmático, né? E o que é ideológico.
Porque mesmo para definir alguma coisa pragmática, você precisa dizer o seguinte, ó, o meu grande objetivo... Porque você precisa criar uma métrica, né? Por exemplo, minha política externa está tendo sucesso ou ela está fracassando? O que você acha? Está tendo sucesso ou está fracassando? Qual que é o seu objetivo? Por exemplo, eu tenho uma sugestão de qual deve ser o objetivo. Qual que é a sua sugestão de como seu objetivo? Ficar mais próximo de uma renda per capita de $25.000 até 2040. PIB nominal. Porque se você tem esse patamar de renda, você se aproxima da economia do patamar de renda dos países da Europa Mediterrânea. Aí você começa a querer poder entrar no clubinho também, de repente. Exato. Então, acho que então, por exemplo, tal medida de política externa é acertada ou é errada? Está te deixando mais perto de você gerar riqueza e aumentar a renda média do brasileiro? Hoje é uma realidade completamente avessa. Não está acontecendo nada disso. Em alguns casos, sim. Em alguns, por exemplo, o Brasil negligenciou durante muito tempo o mercado interno americano, do ponto de vista das suas exportações, que é o principal mercado comprador do mundo. Né? Quer dizer, 3,6 trilhões de dólares de compras. E qual é a correção de rota? Desculpa. Sabe quanto o Brasil ocupa disso? 1,1%. O Brasil exporta 40 bilhões. Nós tínhamos que ter estado muito mais presente. Às vezes a gente olha para uma ou outra potência asiática e a gente os vê como se fossem nossos amigos, quando na realidade eles estão apenas perseguindo o próprio interesse deles e nós deveríamos fazer a mesma coisa. Né? Então, eu acho talvez o exemplo mais concreto, né, que seja visível, né, que a gente possa dar, é esse tema da OCDE, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Fazer parte dessa instituição daria ao Brasil um caráter muito especial, porque seria o único país do mundo que é membro do G20, ou seja, do grupo das 20 maiores economias do mundo, membro dos BRICS, que até outro dia era uma espécie de clube de elite das economias emergentes, e mais uma vez um país que é membro da OCDE, que é uma organização que cuida do desenho de regras internacionais, entre elas que favorecem o investimento estrangeiro direto. No atual governo brasileiro, a ideia da OCDE foi afastada, nem se comenta mais isso. Eu acho que não é ruim para o Brasil, fecha as portas a algumas fontes de liquidez, numa conjuntura em que o Brasil precisa de muito investimento. Como é que a gente chega nesse patamar de renda nominal? Quanto? 40 mil dólares? Acho que 25 mil dólares até 2040. Né? Eu estou aqui os números aqui. Então, é como se a gente tivesse, né, uma ampulheta que a gente virou assim, o tempo está correndo, nós temos 15 anos e nós precisamos dobrar a nossa renda per capita. Hoje a gente deve estar em 12,5, 25. E aí, qual é a receita para isso? Força das exportações, investimento maciço em infraestrutura, diversificação dos mercados de destino das nossas exportações, né, para além da Ásia, diminuição do papel do Estado na economia, do custo do Estado na economia, maior destinação de recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que na realidade é o berçário das novas revoluções tecnológicas, dos grandes ganhos de produtividade. Como que começa a fazer esse trabalho? Com bom governo. Com bom governo. E acha vamos lá. Qualquer exemplo de país que teve uma arremetida, né, uma ascensão nos últimos 50, 60 anos, alguns são asiáticos, outros são europeus, ou você tem aqui o Chile, latino-americano, o Uruguai, em tempos recentes também teve um aclive importante, mesmo o Panamá. Você tem diferentes regiões do mundo, diferentes experiências civilizacionais, diferentes sistemas de governo, mas todos, em alguma medida, têm uma certa dose de meritocracia, boa governança, capacidade de correção de rumos, acertar no diagnóstico, acertar na estratégia. Antigamente se dizia, né, que pela pujança do setor privado, você consegue corrigir falhas de governo. Né? Tem muita gente até que dá o exemplo da Itália, né? Teriam governos improdutivos com o setor privado. Quantas empresas italianas a gente conhece? Marcas italianas, conhecemos centenas. Mas mesmo no caso italiano, eu acho que essa história de assim, good government, né, ter boa gestão, é fundamental. Se a gente começar a destrinchar isso, a gente vai até amanhã aqui. Eu vou pular de tema aqui para a gente poder dar sequência. Trump surpreendeu ao acenar positivamente para Lula e você enxerga isso como um distanciamento aí da ala Bolsonaro. Como é que você interpreta esse gesto político de Trump aí nas últimas semanas, iniciado aí esse processo todo no encontro da ONU? Você sabe que tem uma frase que marca muito, né, a política externa dos Estados Unidos, né, que alguém perguntou o seguinte: What is the business of American diplomacy? Né? E qual é o negócio da diplomacia americana? A resposta: The business of American diplomacy
his business, quer dizer, são negócios também. Então, o que eu percebi de janeiro para cá, né? O governo brasileiro com pouquíssima interlocução junto aos tomadores de decisão dos Estados Unidos, o setor privado brasileiro fazendo esforços legítimos e importantes, mas com pouco acesso também. E as minhas principais esperanças, né, para você ter uma relação comercial menos ideologizada e mais uma vez, mais pragmática, e que possa se aproximar. O Bruno, Estados Unidos e Brasil são as duas maiores democracias do Ocidente e são as duas maiores economias do nosso continente. A gente deveria estar fazendo coisas juntas, não ficar brigando um com o outro, tá? Então, o que eu imaginava que poderia ser um condutor importante? É o próprio interesse corporativo de lado a lado. Né? Não foi a morte de Bolsonaro, não, na sua opinião? Eu acho que foi, sobretudo, grandes líderes... Morte, entre aspas, para quem não está assistindo aí, tá? Enfim, não é literal, é só morte política. Digo, pela condenação, eu etc. acho que uma possibilidade de distensão e de aumento do fluxo comercial nos últimos dias é o resultado, sobretudo, de mensagens, de gestões, de líderes, né, de grandes empresas corporativas, de grandes empresas multinacionais americanas junto ao presidente Trump. Então, para você, efetivamente, é muito mais resultado de vistas em fazer negócios, e Trump certamente recebeu esses empresários e reviu seus conceitos em relação ao... Eu apostaria que líderes empresariais americanos, em ocasiões junto ao presidente Trump, disseram o seguinte: escuta, nós temos interesses importantes no Brasil, é um mercado importante, é um parceiro importante, repense ou pense com carinho, com cuidado sobre as relações econômicas com o Brasil. Não dá para Lula sair faturando em cima disso, então, na prática. Eu acho que eles tentarão fazer isso, né? Tentarão fazer isso e talvez exista uma distância entre as razões pelas quais um eventual distensionamento possa ocorrer daquilo que será a narrativa do poder na situação do Brasil em relação ao papel que ela teve em construir esse cenário. Você acha que tem espaço para uma cooperação mais madura aí entre Brasil e Estados Unidos ainda? Claro. Não, é uma coisa de longo prazo, né? Sem dúvida alguma. Em infraestrutura, em compartilhamento tecnológico. São duas sociedades civis que gostam muito, né? A gente está subrepresentado nas importações americanas. Eu acho que os Estados Unidos podiam participar muito mais no esforço de fortalecimento da infraestrutura do Brasil. Tem todo esse tema da tecnologia, né? Robótica, química fina, a inteligência artificial, né? Pode haver um casamento interessante aqui de oportunidade, porque os Estados Unidos têm os engenheiros, têm os mercados de capitais profundos, né, que ajudam a trazer recursos para essas revoluções tecnológicas, por exemplo, em inteligência aumentada. E vem por aí uma nova fase, por exemplo, dos data centers, né, que são turbinados por IA, que tem que ser amparados em tecnologias renováveis, em fontes de energia renováveis, hydropower, né, ou seja, o poder da energia hídrica, fotovoltaica. O Brasil tem um papel importante aqui. Existe aí, na sua opinião, uma linha complexa para o Brasil escolher entre Estados Unidos e China, ou é pura bobagem isso? Eu estive recentemente na Índia, né? Estive em Bangalore em maio, numa reunião de conselho de uma empresa multinacional. E nós convidamos um importante personagem da atual política indiana para fazer a palestra de abertura. E ele resumiu o seguinte: olha, a visão dos indianos é tentar evitar o máximo de problemas que a gente tem no nosso relacionamento com qualquer parceiro e tentar ser amigo, né, do maior número de países que a gente consiga, né? Então, eu acho, Bruno, que hoje no mundo você tem uma mercadoria escassa chamada confiança, trust. Então, num mundo em que você tem muita insegurança alimentar, muita insegurança energética,
Você tem uma espécie de aversão a risco na China. Você tem os Estados Unidos que sempre foram, digamos assim, um bastião de estabilidade, também com oscilações importantes. A Europa ali, mais uma vez, às vezes flertando com situação recessiva. Eu acho que ao distribuir os seus interesses por essas várias regiões do mundo, por esses vários mercados, o Brasil, como se diz no mercado financeiro, se redeia, né? Ou seja, ele é algo que se protege, né? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é evitar uma mentalidade de guerra fria. Eu preciso me alinhar com fulano, preciso alinhar com fulano. É claro que do ponto de vista dos valores, eu não consigo pensar o Brasil sem ser uma democracia representativa. Sim. Eu entendo que nós temos que perseguir uma ordem de mercado. Eu acho que é importante ter Estado de Direito. Então, eu sou ocidental. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de negociar com os sauditas, com os emirates, com os chineses? Não, a gente vai ter que fazer negócio com todo mundo. E está faltando isso. Eu acho que a gente podia ter mais um sentido de pragmatismo do que afinidades que são baseadas em escolhas pessoais ou ideológicas. E a gente não está muito focado no agro, a gente virou um distribuidor oficial de alimentos do mundo e me parece que a parte industrial ficou um pouco comprometida, né, nos últimos 20 anos, principalmente. Como a gente vai amplificar essas relações internacionais se a gente meio que tem mais a oferecer, o que a gente tem mais a oferecer é realmente alimentos? Veja, Bruna, eu sou economista, né? E eu acho que num reino longínquo, num tempo distante, uma bruxa malvada jogou um feitiço sobre a cabeça de um economista e ele começou a dividir os setores econômicos entre setor primário, né, agricultura e mineração, o setor secundário, que é o setor industrial, e o setor terciário, que é o setor de serviços, né? Na minha opinião, essas coisas, ainda mais agora que você tem uma abundância, né, uma onipresença da tecnologia em todos eles, fez com que essas divisões ruíssem. Elas não fazem mais sentido. Não fazem mais sentido. Às vezes você tem mais tecnologia, mais valor agregado incorporado num grão de milho. É verdade. Do que numa porca da indústria de peças de petróleo, sim, que está protegida por escudos tarifários, está indevidamente financiada por subsídios governamentais, né? Então, eu acho que o que interessa é você ter a produtividade e agregação de valor. E eu acho que vai ter um fenômeno muito interessante, que não é novo na história, que é o seguinte. Outro dia eu ouvi um sujeito chamado Anthony Scaramucci dizer a Arábia Saudita é a Arábia Saudita do petróleo. A China é a Arábia Saudita da indústria. E o Brasil é a Arábia Saudita da produção de alimentos. Então, eu não sei se você tem acompanhado, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas de tecnologia estão vivendo um momento exuberante, né? Sim. Então, por exemplo, você tem aquele grupo lá do Elon Musk da Tesla. Eles estão flertando com a compra de várias empresas de telecomunicação. Você tem o Bill Gates, da Microsoft. Sabe aquela rede de hotéis Four Seasons? Sabe quem é o principal acionista hoje? Ele. Então, a partir da exuberância de um determinado setor, você leva à dispersão do capital, ao investimento, à diversificação de portfólio por uma série de outras indústrias. Se você pegar o caso, digamos, dos Emirados Árabes, essa exuberância é a indústria de petróleo, mas que permitiu, por meio dos seus excedentes, a diversificação da economia em setor hoteleiro, setor de transporte aéreo civil, setor bancário. A minha impressão é que o agro brasileiro continuará vivendo períodos tão produtivos que haverá muitas spin-offs ou criação de novas empresas. Por exemplo, a empresa de tecnologia de satélites, que faz o cálculo meteorológico, pode ser um spin-off de um investimento do agro. Não, tem muita tecnologia. Uma empresa de gestão. São esses drones, de gestão agrícola. Sim. Muita. Sim. O que eu diria é o seguinte, é mais fácil você construir um caminho para reindustrialização ou neoindustrialização. Em cima do que já existe? E em cima do agro. Tá. Do que sem ele. Isso é uma ótima resposta. Nos próximos 10 anos, qual vai ser o maior risco geopolítico e a maior oportunidade para o Brasil? E eu diria que para o mundo também. Não sei se quiser fazer a análise. Você sabe que é diferente para o Brasil e para o mundo, né? Porque sabe aquele chamado pai da biologia, né, moderna, o Charles Darwin, né? Escreveu A Origem das Espécies.
eu estava lendo um ensaio sobre ele, né? E aparentemente ele ficou muito interessado como a Revolução Industrial na Inglaterra permitiu a superpopulação de mariposas cinzas e marrons e a diminuição da população das, por exemplo, borboletas amarelas ou verdes ou vermelhas, assim por diante. Por quê? Porque conforme você tem a Revolução Industrial, aquelas chaminés vão jogando fumaça, né, no ar, e para os predadores naturais das borboletas e mariposas, que são os pássaros, fica mais fácil ver alguém que tem uma cor berrante, né, uma borboleta vermelha, uma amarela, do que alguma que está camuflada ali. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes uma mudança no ambiente externo favorece alguns e desfavorece outros. Então você me perguntou qual que é o principal risco geopolítico, a principal oportunidade geopolítica. Se você é um país do Oriente Médio, o teu principal risco geopolítico é a segurança alimentar. Qual que é a principal oportunidade geopolítica para nós? A insegurança alimentar dos outros, né? Então eu acho que o Brasil pode se valer muito, né, dessa confluência entre aumento populacional em alguns grandes países emergentes. O fato da demanda global hoje ser o resultado muito mais da expansão desses países emergentes do que das potências tradicionais. E essas características que o Brasil tem, né, de ser um ator indispensável no campo, por exemplo, da economia verde, esse é o nosso caminho para aproveitar as oscilações geopolíticas que vão acontecer nos próximos 10 anos. Acho que a gente conseguiu contemplar aqui meio que tudo que estava no roteiro de perguntas. Eu queria deixar aberto aí para você fazer possíveis considerações finais. Não, Bruna, só para dizer que é um prazer estar aqui no teu podcast e é uma honra estar na Associação Comercial. Mais uma vez, eu acho que tem uma função, né, para os líderes empresariais na determinação dessas oportunidades que não pode ser delegado para ninguém, nem para... Temos que atuar, em muitos casos, em coordenação com o governo, mas temos que atuar. E eu acho que o que a Associação Comercial está fazendo é de enorme valia. Obrigada pela sua presença aqui, Marcos. Obrigado. Termina aqui mais um episódio do DC News Talks. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.